Entrando para mais um tempo de estudo. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Sejam bem-vindos, amados e amadas do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa. Aí nós temos a Cris, a paz do Senhor, Cris. A Ju, paz do Senhor, Juju. Dona Maria, paz do Senhor, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Vamos para mais um tempo aí de estudo, aprender um pouco mais. Dona Maria Firmona, toda semana aí. Dona Maria Gomes, toda semana junto com a gente, crescendo um pouco em conhecimento, aprendendo mais a palavra do Senhor. E hoje nós estamos aí com um tema bem legal, um tema que faz a gente refletir um pouquinho e pensar um pouquinho mais sobre essas questões, né? Quando nós falamos de inimigo, quando nós falamos como que o inimigo age. Hoje a gente vai pensar um pouco sobre essas questões. A gente vai pensar. Paz do Senhor, Carmen. Carmen é super fã. Você já ganhou até o selinho. Você, a Cris, a Dona Maria, Dona Edna. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Hoje nós vamos falar de um tema bem bacana para a gente poder pensar um pouquinho sobre os nossos inimigos, né? Vamos aprender um pouquinho, porque Deus tem muito a nos ensinar nesse tempo. Como eu disse, algumas pessoas deram algumas sugestões de temas. A pastora está estudando aí, que tem uns temas um pouco pesados. Eu não sei nem se eu posso, né, falar sobre isso assim, nesse horário, eu não sei. Aí eu não estou mexendo ainda com esses temas. Mas outros temas que trouxeram para mim, esse é um deles, tá? A pastora só mudou o título um pouquinho, mas o que as pessoas sugeriram para aprender, questão de algumas coisas sobre como a gente lidar com algumas coisas nossas, com os nossos inimigos. Então esse tema vai ser legal, vai dar pra gente aprender, tá bom? Eu só tô aqui terminando de responder umas pessoas que me chamaram aqui, nós já vamos iniciar. Amém? Então nós vamos iniciar esse tempo de estudo. Eu não consigo responder todo mundo, mas alguma pessoa que me chama no privado me faz algumas perguntas, aí eu respondo rapidinho, que eu estava fazendo aqui agora, respondendo algumas pessoas. Mas nós vamos iniciar esse estudo então. Nós vamos falar um pouquinho sobre qual o nosso maior inimigo. É um tema assim bem para a gente pensar, para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões, de qual é o nosso maior inimigo, como é que ele tem atuado nos dias atuais e como tem atuado também nas nossas vidas. Qual a facilidade que nós damos ou a abertura que nós damos para que o inimigo atue em nossas vidas. Então eu quero iniciar esse tempo de estudo, primeiro agradecendo a Deus pelas nossas vidas, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela nossa saúde, que Deus possa continuar nos abençoando, nos guardando, e que Deus também alcance todos e todas aquelas que também estão enfermos, alguém que de alguma forma ainda está acometido pelo vírus, Covid, que o Espírito Santo possa restaurar, restabelecer, que haja saúde, haja força, e que ainda que longe, nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que hoje esse estudo possa servir para a tua vida, para a minha vida já está servindo, e que o Espírito Santo de Deus nos conduza em aprender e crescer para melhor servir
o nosso Deus na obra dele. Amém? Então vamos lá. O primeiro inimigo, né, que nós temos é um inimigo que todo mundo já ouviu falar, ouve falar e que tem falado em todo o tempo. O primeiro inimigo é o inimigo da humanidade, é o inimigo do povo, do homem, do ser humano. Esse inimigo ele está descrito no livro de Apocalipse 12:19, né? Ele é o inimigo desde o Éden. É o primeiro inimigo a aparecer nos relatos bíblicos. É o primeiro que aparece lá em Gênesis, quando nós aprendemos a chegada da serpente no paraíso. Então, esse inimigo é o primeiro. E ele é bem frisado, tá? Eu quero que você entenda que não é a pastora que está definindo ele como inimigo, mas é a palavra de Deus que define como inimigo. Está lá no livro de Apocalipse 12:9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo. A antiga serpente lá do Éden. Amém? Então a gente precisa lembrar que o primeiro inimigo, ele aparece no início e ele está aqui no fim, em Apocalipse. Está sendo revelado, mostrado, né? E aí a palavra diz assim: o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Que engana o mundo todo. E os seus anjos foram lançados à terra. Você pode ler aí na sua Bíblia, está lá em Apocalipse 12:9. Hoje eu vou falar muitas coisas e eu vou falar bastante versículo bíblico, vocês podem anotar. E se alguém quiser o estudo, algumas pessoas já me pediram aí, eu já mandei no privado. Na medida do possível, se você colocar seu e-mail ou seu zap, até melhor o zap, eu mando para você. O apóstolo Pedro também chama o diabo de adversário, ou seja, chama o inimigo de adversário. Ele fala lá, o apóstolo Pedro, 1 São Pedro 5:8, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Então aqui, Pedro também, ele denuncia o nosso primeiro inimigo. Então, irmãos e irmãs, nós não podemos, né, não temos como negar que Satanás provoca lutas na vida do cristão. Como falou em Apocalipse, ele persegue, ele engana todo o povo. Então ele provoca desânimo, ele provoca tristeza, ele provoca brigas, confusão e uma infinidade de situações que eu poderia enumerar aqui. Seriam muitas situações que esse inimigo ele faz nas nossas vidas dia a dia. Agora, irmã, eu quero que você preste muita atenção a partir de agora nesse estudo. Você já entendeu quem é o inimigo da humanidade, de todos nós. Aquele que percebe, aquele que é chamado como adversário, é chamado como inimigo. Mas eu quero que você preste muita atenção, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer revelar a você outras coisas. Ele quer te ensinar. Você que é líder de célula, você que é líder de louvor, de algum ministério, você que lidera alguém, você que é um pastor, você que é um pai, mãe. Todos nós exercemos liderança de alguma forma na nossa vida. Talvez você não exerce uma liderança na igreja, mas você exerce uma liderança na sua casa. Exerce uma liderança no seu trabalho. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque apesar de o diabo ser um forte inimigo, não podemos esquecer que ele já foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário. Então preste atenção. Ele é um forte inimigo, mas ele já foi derrotado. Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, já derrotou. O nosso Pai, o nosso protetor, o Cristo que cuida, ele já derrotou Satanás na cruz.
Nós não podemos esquecer que não é só o diabo que nos preocupa. Eu, pastor Indianara, eu não me preocupo apenas com o diabo. Sabe por quê? Porque eu sei que o diabo já é um derrotado, porque o meu Deus, o meu Cristo, o seu Deus, o nosso Cristo já derrotou ele. Ele já está derrotado. A palavra de Deus em Apocalipse diz que nem a chave do inferno ele tem. A chave do inferno está na mão do Cristo vivo, Deus Todo-Poderoso, que venceu ele na cruz do Calvário. Então a gente não precisa ficar desesperado, ter medo. Não, nós precisamos entender que nós temos um Deus que faz todas as coisas. Agora, há coisas, irmão, que nós precisamos nos preocupar mais. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 João 3,8: quem comete o pecado é o diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Apesar de Satanás ser um grande inimigo, a Bíblia nos ensina como vencê-lo. Apesar dele ter pecado desde o princípio, como aqui está dizendo, ele vai continuar pecando, ele vai continuar nos perseguindo, ele não vai parar, porque ele é diabo e ele não está brincando de ser. Ele vai ser diabo, então ele vai fazer o quê? O que falou lá no início, quando nós lemos em Apocalipse? Que ele vai enganar o mundo todo, ele vai perseguir o mundo todo, então ele vai fazer aquilo que ele tem tendência a fazer. Mas a palavra de Deus nos ensina, em Tiago 4, como a gente fazer para vencer o inimigo, para vencer aquele que nos persegue. A palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, nós sabemos como a gente tem que fazer para resistir. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. O diabo é um inimigo, mas um inimigo derrotado por Cristo Jesus. Olha o que diz em Romanos 16:20. Quando a vossa obediência é ela conhecida a todos, alegro-me, pois, em vós, e quero que sejais sábio do bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, dos seus pés, dos meus pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Se formos obedientes, Jesus esmagará o nosso inimigo debaixo dos nossos pés. Então, irmãos e irmãs, o segredo é que nós precisamos entender que esse inimigo já foi vencido. Nós precisamos saber que nós temos autoridade em Deus e precisamos descansar acreditando que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então, se esse inimigo já foi vencido, como acabamos de falar, acabamos de ver, existem inimigos, outros inimigos que podem ser mais poderosos do que o próprio diabo. Eu quero que você preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Existem alguns inimigos, meu, seu, que podem ser mais poderosos que o próprio diabo, se eles não forem vencidos, ou seja, se nós não vencermos esses inimigos, se nós não eliminarmos esses inimigos da nossa vida. E para falar desses inimigos, nós vamos falar do rei Saul. Eu quero falar com você um pouquinho sobre o rei Saul. Um rei que tinha tudo para ser conhecido como um rei em excelência, um rei, olha, sem, como que eu posso dizer para vocês, um rei que foi escolhido, o povo desejou ele, o povo pediu a Deus para ele, porém, infelizmente, ele deixou os seus inimigos falar mais alto. E nós vamos falar então de rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei em Israel. Ele foi o rei que o povo escolheu. Quando Deus, meus irmãos, quando Deus ouve um pedido nosso, você pode ter certeza que independente do que aconteça, se ele ouvir aquele pedido, ele vai tentar nos ajudar até o fim. Ele vai tentar nos ajudar até o fim. E foi o que aconteceu com o rei Saul.
Deus, ele tentou ajudar o rei até o fim. Porém, ele não ouviu muito a Deus. Então, lá no livro de 1 Samuel, nós vamos falar um pouquinho. Como eu disse, Saul, ele foi o primeiro rei em Israel, porém ele foi escolhido pelo povo. E disseram-lhe, falaram, o que eu vou dizer aqui, falaram para o juiz que era Samuel. Nessa época, nesse tempo que nós vamos falar aqui agora, o sistema de organização em Israel, ele era feito da seguinte maneira. Deus era o rei de Israel, o Deus invisível, porém real, era o rei de Israel. Abaixo de Deus tinha os juízes. Aqui nessa história, o juiz é Samuel. Aí o povo, nesse tempo, ele ouviu falar que as outras nações tinham reis. E muitas coisas estavam acontecendo e eles queriam reis para eles também. Eles queriam reis sobre eles. Só que quem estava nesse tempo era Samuel. E aí eles falam dessa maneira para Samuel. E disseram-lhe, eis que já está velho e os teus filhos não andam contigo. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como tem todas as nações. 1 Samuel 8, do 5 ao 7, você pode ler, que está lá. Você vai ler com mais detalhes direitinho. Então, aquela palavra, quando eles falaram isso para Samuel, não foi legal. Samuel não gostou. E aí, eles falam para Samuel, dá-nos um rei para que nos julguem. Ele pede, ele fala, olha, a gente quer um rei. A gente não quer mais ficar com Deus como juiz, como rei, e você como juiz. A gente quer um rei direto. E Samuel orou e disse ao Senhor o que eles tinham pedido. Olha o que Deus responde a Samuel. Ouve a voz do povo, Samuel, em tudo que dizem, pois não estão rejeitando a você, mas a mim. Porque quem era rei? Quem era tido como rei? Então, quando eles pensavam num rei, eles pensavam em Deus. Samuel era apenas o juiz. Aí Deus diz para ele, não rejeitaram a você, Samuel, antes a mim me rejeitaram, para eu não reinar sobre eles. E aí Deus fala assim, né? Eu vou ouvir a oração deles. Deus ouviu, irmãos, mas eu quero que você entenda uma coisa. Saul não foi o desejo de Deus, e nem também do juiz que estava ali como líder daquelas tribos, né? Porque nessa época era dividido em tribos. E eles não tinham um governo como um rei, né, no caso. E ali eles pedem um governo. E aí a palavra diz, depois você pode continuar lendo, que Saul foi ungido rei sobre aquele povo. Ele foi ungido rei não porque Deus quis, mas porque o povo pediu. Preste atenção. Existem muitos líderes, existem muitos pastores, pastoras, que não estão ali porque Deus quis que estivesse, mas porque o povo colocou, o povo escolheu. O povo desejou que aquela pessoa estivesse ali. O povo viu uma boa retórica. O povo fala bem, fala alto, fala bonito. Tem um bom conhecimento da Bíblia. O povo viu e gostou. Vamos indicar para ser pastor. Vamos indicar para ser líder. Irmãos, é muito séria essa questão de liderança. Nós como igreja precisamos, todas as vezes que nós formos levantar uma liderança, nos colocar diante de Deus, nos colocar na presença de Deus, orar ao Senhor, jejuar ao Senhor, reservar um tempo de oração, para que o nosso Deus escolha essas pessoas, para que o nosso Deus abençoe também essas pessoas. Aí a palavra diz em 1 Samuel 13:1 que Saul reinou 1 ano, muito bem, porém, no 2º ano, ele começa a deixar o inimigo o vencer. Ele começa, aí nós vamos falar de alguns inimigos, que não é o inimigo de todos
mas o inimigo de alguns. Porque às vezes quando a gente fala inimigo, a gente pensa que é o diabo, mas muitas vezes não. Muitas vezes o meu inimigo pode ser eu. O seu inimigo pode ser você mesmo. O nosso inimigo pode estar dentro da gente e a gente precisa pedir para Deus nos ajudar. E aqui nós vemos que o inimigo de Saul, o primeiro inimigo de Saul, começou a governar ele. Sem que ele percebesse, ele começou a ser governado. Como que ele fez isso? Primeiro inimigo de Saul, preste atenção. Ser quem ele não deveria ser. Fazer o que ele não poderia fazer. Saul foi ungido como rei de Israel. O rei de Israel tinha suas funções. Saul não foi ungido como sacerdote. O sacerdote tinha as suas funções. Porém, eu vou ler aqui para vocês e vou explicar que em algum momento Saul, por alguns minutos, quis ser sacerdote no lugar de Samuel. E ele pagou um preço muito alto por isso. Pois ele não tinha unção nem autoridade para ser sacerdote diante de Deus e do povo. Daquelas pessoas que ele liderava. 1 Samuel 13, você vai ler, porque eu não vou poder ler tudo, eu vou ler alguns versículos só. Mas se você quiser saber a história direitinho, lê tudo. Em 1 Samuel 13 diz que Saul organizou um exército e começou uma guerra desnecessária. Ele achava que ele ia conseguir, junto com o exército, com os homens que ele tinha ali, vencer aquela guerra. Só que não foi isso que aconteceu. O número de filisteus era muito maior do que o número dos seus soldados. E as suas armas de guerra eram muito mais poderosas. Saul e o exército entraram em desespero. Então ele organiza uma guerra. Ele não se organizou, não foi saber o que ele deveria fazer naquele momento para poder vencer a guerra. Quando ele percebe o inimigo, o exército do inimigo é muito maior, as armas são muito mais poderosas do que as que eles têm, ele entra em desespero. E quando ele entra em desespero, ele acaba também desesperando todos os seus liderados. Preste atenção, você que é líder. Às vezes, quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos ir para os pés do Pai. E para os pés do Senhor. Para que a gente não passe na frente de nenhuma autoridade, não venha pagar preço e também não entre em desespero. Em meio a esse conflito, ele fica desesperado. E aí o que acontece? O sacerdote Samuel não chegava naquele momento do conflito. Não aparecia. Por quê? Ele precisava chegar para oferecer o sacrifício, o holocausto, e abençoar para que eles vencessem a batalha. E quem fazia isso era o sacerdote. Antes deles entrarem numa guerra, o sacerdote vinha, oferecia o holocausto, certo? Abençoava e falava, vai. Ali era uma cobertura espiritual. Ali era uma bênção sobre o povo. Sabe o que Saul fez? Saul não aguentou esperar. Não aguentou esperar. E Samuel viria oferecer o sacrifício. Olha o que diz a palavra. Esperou, pois, 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Samuel determinou 7 dias, porque isso era lei em Israel. Entenderam? Assim, era a regra. Ele não aguentou esperar. Deu os 7 dias, por exemplo, eu vou explicar para vocês. O dia começa meia-noite e termina na outra, não é? Então vamos supor, um exemplo que eu estou dando aqui, que deu 7 dias, mas ainda era 4 horas da tarde ou 3 horas da tarde. Até meia-noite ainda estava dentro dos 7 dias. Só que a palavra diz que Samuel não esperou. Saul. Deu os 7 dias. Olha o que aconteceu. Esperou, pois, 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. O povo começou a se dispersar.
com medo, desesperado. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Olha só, cara de pau. Ele fez o que era errado, passou por cima da autoridade dele, porque ele não podia fazer isso, ele não tinha unção determinada para fazer isso. Ele passa por cima e ainda chega e vai o saudar. E Saul lhe sai ao encontro para o saudar. Então lhe perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: não via que o povo dispersava e que tu não vinhas no tempo determinado e que os filisteus já tinham juntado em Miqumas? Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim e a Gilgal. E ainda, olha o que ele diz ainda, é tão cara de pau que ele ainda diz isso aqui. E ainda, a face do Senhor, não orei ao Senhor. Antes de ir para a guerra, ele nem orou. Ele nem pediu uma direção, como eu disse no início, para saber se era para ele ir para aquela guerra, se era momento dele fazer. Ele não orou. Aí o sacerdote não veio para abençoar, não veio porque o sacerdote estava chegando, mas ele não estava com paciência de esperar. Aí o que ele faz? Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. O Senhor teria confirmado hoje o teu reino sobre Israel, para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si, para Deus, porque Saul não ia para Deus. Olha o que Samuel diz. Já tem o Senhor buscado um líder para si, um líder que caminha com Deus, porque você não está com Deus, segundo o seu coração. E já tem destinado para ser príncipe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos e irmãs, Saul deixou o seu inimigo atuar no lugar dele. Ele queria ser quem ele não podia ser. Ele foi quem ele não poderia ser. Esse inimigo, só quem podia expulsar da vida de Saul era ele. Ninguém podia. Nem Deus, porque Deus respeita as nossas escolhas. Se você quer passar por cima de alguém, Deus vai respeitar. Se a gente às vezes não entende, né? Porque Saul conhecia as leis de Israel. Ele sabia que não poderia passar por cima das regras estabelecidas por Deus. Ele já era rei, irmãos e irmãs. Ele já estava num lugar de autoridade. Mas nesse momento Saul perde a sua autoridade e também a confiança dos seus liderados. Ele perdeu a autoridade, sabe por quê? Porque ele deixou o inimigo, eu vou fazer. Eu faço. Eu vou. Peraí, mas você pode fazer? Você é sacerdote? Você tem a unção determinada? Quem é o sacerdote? Ele não pensou, meu irmão. E ele acabou perdendo, porque ele poderia continuar reinando, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Deus respeitou a escolha do povo, ele continua reinando, mas reinar, você pode reinar. Agora vamos ver se Deus está com você. Porque uma coisa é você liderar segundo a direção de Deus, outra coisa é você liderar segundo a sua direção. Aqui Saul estava liderando, estava sendo rei segundo a direção dele. E a palavra de Deus diz: olha, eu quero um rei segundo para mim, um rei para mim. Um rei que anda comigo, um rei que ouve a minha voz, um rei que se humilha, um rei que desce, um rei que chora, um rei que se arrepende. Ele queria um rei assim. Saul não era esse rei. Então nós precisamos trabalhar isso na nossa vida, irmãos. Nós não podemos, em nenhum momento da nossa vida, seja numa empresa de trabalho, a gente precisamos respeitar os nossos líderes, os nossos chefes. Toda autoridade é constituída por Deus, não é assim que a Bíblia nos ensina? Então nós precisamos aprender isso. Muitas coisas, às vezes, a gente se precipita para fazer, porque alguém que te lidera não faz. Irmão, deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. Não queira entrar em guerra que não é para você. Não queira sofrer consequências que não é sua. Amém? Vamos trabalhar esse inimigo aí, não vamos deixar esse inimigo nos dominar?
Cada um de nós sabe até onde a gente aguenta algumas coisas. Tem hora que você fala, nossa, eu vou lá resolver. Irmãos, cuidado, cuidado. Deus está ensinando a pessoa, Deus está tratando a pessoa. O segundo inimigo de Saul, esse é um inimigo assim, irmãos, muito forte. É um inimigo que a gente vê assim muito. Segundo inimigo de Saul, a justificativa. Depois que Saul cometeu essas coisas feias, passou por cima da sua autoridade, não obedeceu a Deus, foi quem ele não deveria ser, né? Ele liberou uma unção que ele não tinha, fez um sacrifício ali que ele não podia. Deus ainda continua. Vamos tentar ver se Saul melhora aí. Aí Deus insiste em Saul. E na caminhada ele dá uma direção para Saul. Mas infelizmente, irmãos, o coração de Saul estava inclinado a não obedecer a Deus. E quando o coração do homem e da mulher está inclinado a não obedecer a Deus, ele sempre vai ter uma justificativa. Segundo o inimigo de Saul, a justificativa. Deus fala para Saul, destrói todo o povo. E a palavra diz que não. Que Saul não destrói todo o povo, porque no coração dele, que eu vou ler para vocês aqui o versículo, demonstra que ele tinha outro pensamento. Ele não entende. E quando Samuel vai falar com ele, veja o que ele diz. Deus fala, destrói o povo. E aí ele não destruiu o povo, trouxe o rei e o melhor que ele tinha de despojo. O melhor que ele tinha lá, os ouro, as coisas que ele tinha lá na bagagem, Saul vem e pega. Aí Saul vai falar com ele, poxa, mas Deus falou que não era para você poupar ninguém, que era para matar todo mundo, não era para trazer nada. Deus sabe o que ele está fazendo. Olha o que Saul responde para Samuel. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor. Caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe a Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas, destruí totalmente. Olha aqui a justificativa dele. Mas o povo tomou o despojo. Ovelhas, vacas, o melhor do penhor, para oferecer ao Senhor teu Deus. O povo, irmãos, olha que triste, um rei fazer uma coisa dessa. Alguém que está te liderando, não é capaz de assumir os seus erros e ainda passa a culpa para os liderados. Saul, ele não assume os seus erros, ele coloca a culpa no povo. Mas olha o que ele tinha feito. Eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver que versículo que está aqui. 1 Samuel 15, do 6 ao 8. Olha o que ele tinha feito. Ele falou aqui uma coisa, mas olha o que ele fez. E disse Saul aos queneus, ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua, ele fala para os seus soldados, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram ao Egito. Assim os queneneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. E o rei Saul tomou vivo o rei, ele é o líder, ele está puxando o exército, ele está liderando. Olha o que ele fez, e tomou vivo a Agag dos amalequitas. Porém todo o povo destruiu a fio da espada. Quem tomou a decisão de poupar o rei e seus despojos? Saul. Seu maior inimigo foi a justificativa. Ele não assume o que faz de errado. Quando não assumimos o nosso erro, Deus não pode nos perdoar. Preste atenção. E aí se torna o nosso maior inimigo. A justificativa se torna um inimigo. Porque o que acontece? Pecado confessado é pecado perdoado. Preste atenção, grava isso aí, ó. Pecado confessado, pecado perdoado. Porém, pecado justificado é pecado camuflado.
E onde tem pecado camuflado, tem brecha. O diabo entra. O diabo age. Ele faz uma fofoquinha dali, ele leva um probleminha dali. Porque Saul, ele justificou, ele não assumiu. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi um homem sanguinário. Davi matou até criança. Ele não poupava ninguém. Quando Deus falava, ele matava até criança. Ele foi sanguinário, ele foi um homem de guerra. Davi era homem de guerra. E sabe por que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Ele pecou e pecou muito. Fez muita coisa feia. O pecado que ele fez, assim, que todos nós sempre falamos, é o pecado com Betseba. Ele mata o marido dela, mata Urias, para poder ficar com Betseba. Mas quando Natan chega em Davi, por meio de uma parábola, contando o que ele tinha feito para ele mesmo, e ele achando que era uma outra pessoa, quando ele cai em si, Davi imediatamente se arrepende. Ele coloca o rosto em terra e ele fala: meu Deus, pequei contra ti, Senhor. E Davi se arrepende amargamente. Nesse momento, Betseba está grávida. Está grávida de Saul, de Davi. E sabe o que Davi faz? Natan fala: o fruto do seu pecado vai morrer. Você pecou, Davi. E o fruto do seu pecado vai morrer. A palavra diz que Davi entra em jejum e começa a jejuar, ele não come, fica em rosto em terra chorando, pedindo a Deus pela criança. Só que depois ele recebe a notícia, meu irmão e minha irmã, que a criança morreu. Sabe o que Davi faz? Ele não justifica. Foi só um erro. Foi só um deslize, eu escorreguei. Aquela mulher estava lá, quase nua na minha frente, por isso que eu caí com ela. Davi não justifica. Errei. Bate no peito. Errei, Senhor. Meu filho morreu porque eu errei. Sabe o que Davi faz quando ele recebe a notícia da morte do filho? Ele se levanta, toma um banho, come, porque ele estava jejuando pela criança, se veste e vai ao templo adorar o Senhor. Ele reconhece a sua falha. Ele reconhece quem é ele. Ele sabe que ele é homem sanguinário, mas ele é pecador, ele é dependente de Deus, ele precisa de Deus. Davi sabe que se não fosse Deus, ele não estava ali. Oh, Pai, aleluia. E aí, filho, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi faz diferente de Saul. Olha o que Saul faz. Saul justifica, se esconde atrás do pecado. E aí a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma condicional. 1 João 1,9. Há uma condicional. Se confessarmos os nossos pecados. Aqui não está dizendo se justificarmos os nossos pecados. Olha, Senhor, então, né? Eu não queria trazer o rei, mas eu achei melhor. Ele tinha muita coisa boa, né? Né? Não, Deus falou: mata tudo. Davi não mata, dá ordem para que ele traga e ainda coloca a culpa nos seus liderados. Irmãos, talvez o maior inimigo de Saul foi a justificativa. E nós precisamos aprender. Pecado confessado. Preste atenção. Seja qual for que você cometeu ou que eu cometa nas nossas vidas, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado justificado é camuflado. E quando é camuflado, fica uma brecha para o inimigo maior entrar e fazer um estrago. O último inimigo, irmãos, que é o que eu quero falar agora, que é também um inimigo muito forte no meio das igrejas, nas empresas, nos lares, nas nossas casas. O último inimigo que eu quero falar agora, que foi inimigo de Saul também, foi o ciúmes. Como Deus falou com Saul, ele fez. O que Deus falou? Quando Saul, lá no começo, Deus disse que se arrependeu de ter
abençoado Saul como rei. Deus falou assim: eu vou colocar outro em teu lugar, que seja um rei para mim. Ou seja, um rei que me sirva, um rei que esteja aliançado comigo, Saul, um rei que me ouça. Deus falou. E se Deus falou, ele ia fazer, não é verdade? E aí Deus já começou a introduzir esse rei na vida de Saul. E aí nós vemos aqui, em 1 Samuel 18, você vai ler, que eu não posso, vai demorar aqui muito, mas você lê a história, lê todo o capítulo, e depois eu vou falando alguns versículos para você, para entender o que eu quero dizer. Em 1 Samuel 18, Saul está com dificuldade e com medo para enfrentar os filisteus e o gigante, né? Quantos aqui não sabem dessa história do gigante? Quem aparece para ajudar Saul? Quem aparece para ajudar Saul? Davi. Davi está lá, né, no pasto, cuidando das suas ovelhas, e ele vai para o campo de batalha ajudar Saul. Porque Saul estava com medo, não só Saul, como seus soldados estavam com medo do gigante. Aí a palavra diz que Davi, por meio da fé e da confiança em Deus, consegue derrubar o gigante. Não foi isso que aconteceu? A partir desse momento, Davi começa a ser conhecido, porque Deus já estava permitindo uma forma do rei segundo o seu coração, segundo o rei, segundo o seu coração, ser introduzido na história. Ser introduzido nesse contexto. E aí Davi entra nessa história, ele se aproxima de Saul, Saul manda chamar, quem é esse moço, né, que tal, e ele vem, e ali eles já começam uma amizade, e Davi ajudou o rei. Só que a palavra diz que por Davi ser reconhecido, Saul começou a sentir ciúmes dele. Olha só, 1 Samuel 18:5. E saía Davi aonde quer que Saul o ouvisse, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre os homens de guerra. Saul colocou ele sobre os homens de guerra. Então ele saiu lá de cuidar das ovelhinhas e passou a ser um homem de guerra. E era aceito aos olhos de todo o povo. Todo o povo gostava de Davi. Aceitou Davi. E até os olhos do servo Saul. Até os próprios soldados de Saul gostavam de Saul. Porém, sucedeu que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam, umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos olhos. E ele disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente 1 milhares? Na verdade, somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o meu reino? Olha só. Daquele dia em diante, Saul não via Saul com bons olhos. Olha que tristeza, gente. Que inimigo maldito que persegue as pessoas. O inimigo chamado ciúmes apoderou-se de Saul. Saul ficou dominado. Ele não aguentava ver o crescimento, ou ele não aguentava ver que alguém era melhor que ele. Que alguém ia se destacar mais que ele. Uma vez eu ouvi uma frase de um líder que me assustou muito, porque eu não esperava ouvir isso de um líder. 2 líderes no mesmo lugar não dá para ficar. Eu discordo plenamente. Dá sim. Não só 2, como 3, 4. Dá sim. O problema é quando esse inimigo entra. Aí não dá. E se uma pessoa fala isso, é porque ela está sendo dominada por esse inimigo. Esse inimigo apoderou-se dele, os ciúmes. E a palavra diz
do 10 ao 14. E aconteceu que no outro dia, que o mau espírito se apoderou de Saul, ele profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com sua mão. Davi estava ali tocando, adorando ao Senhor, ele tocando harpa, como os outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Meu Deus. A palavra diz: porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com Davi. Por isso Saul se desviou de si e o pôs por capitão de 1000. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com ele. Irmãos e irmãs, que tristeza. O ciúmes é um inimigo que derruba qualquer líder. Que derruba irmãos dentro de casa. Destrói a amizade de irmãos. Destrói casamentos. Quantos casamentos estão destruídos por conta dos ciúmes? É um inimigo que nós precisamos lutar contra. E nós precisamos expulsar ele da nossa vida. Não podemos deixar ele nos dominar. Saul poderia ter tido Davi como um parceiro. Como ele foi na derrota contra o gigante. Ele foi parceiro de Saul. Ele foi até lá, ninguém estava conseguindo. E Saul se colocou. Tem uma parte que diz que Saul quer dar para Davi as vestes de guerreiro. Saul coloca as vestes de guerreiro e ele não consegue, não encaixa. Sabe o que é isso? As armas que Saul usava não é a mesma que Davi. A unção que está sobre Davi é uma, a unção que estava sobre Saul era outra. E sabe, seria tão legal se as pessoas conseguissem entender isso. Porque aí a gente cresce, eu consigo olhar para um líder que está crescendo e me alegrar. A pessoa consegue olhar para mim e se alegrar. Mas quando o inimigo ciúmes entra, acabou, irmãos. A pessoa fica dominada. Dominada. Saul poderia, como eu disse, ter tido Davi como parceiro, mas ele preferiu deixar o ciúme o dominar. Você imagina Davi lá tocando a harpa junto com eles, alegre, cantando, e de repente a pessoa vai e joga a lança para matar ele? O seu líder joga uma lança para matá-lo? Então, o inimigo chamado ciúmes fez com que Saul não olhasse mais Davi como alguém que estava ali para ajudá-lo. Davi estava ali como alguém para ajudá-lo. Mas ele não conseguia ver Davi resolvendo ocorrências que ele não conseguia resolver. Ele não conseguiu derrubar o gigante, ele não conseguiu matar o gigante. Quem matou foi Davi. E a palavra diz, irmãos, que Saul continua perseguindo Davi para matá-lo. Davi tem a oportunidade de matá-lo, porém não faz. Sabe por que Davi não faz isso? Quem tem unção, irmãos, quem tem autoridade, que vem de Deus, respeita o chamado do outro. Respeita a unção do outro. Davi tem a oportunidade de matá-lo, porém não faz, porque respeita seu chamado. Olha o que diz a palavra. Então tomou Samuel 3.000 homens, escolhido dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas de cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. Entrou nela Saul, cobriu seus pés, e Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Pode ferir-lhe, como te aparecer bem aos seus olhos. E levantou-se Davi mansamente, devagarzinho, cortou a orla, tirou um pedaço, do manto de Saul.
1 Samuel 2, 24, do 2 a 4. E sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, não permitindo que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que das tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura teu mal? Saul teve toda a oportunidade aqui de acabar. Saul não, Davi teve toda a oportunidade aqui de acabar com Saul. E depois você pode continuar lendo que ele vai continuar perseguindo. Ele vai continuar perseguindo porque ele não foi curado. Quando a pessoa não é curada, meu irmão, quando a pessoa não é liberta, ela continua fazendo, tendo esse tipo de atitude. Atitude de deixar o inimigo, os inimigos que a perseguem, atuar na sua vida. Saul continuou deixando os inimigos, o inimigo da ser quem ele não deveria ser, fazer o que ele não deveria fazer, ou seja, estar no lugar de um sacerdote quando ele não era sacerdote. Saul continua também justificando seus erros, não assumindo seus erros e ainda colocando culpa em outras pessoas, levando um peso por cima de pessoas que não conseguem carregar. Porque se eu sou uma pastora e eu faço alguma coisa, eu tenho que assumir, eu não posso colocar esse peso nas costas de alguém que está sobre a minha liderança, porque eu sei que o peso é meu e eu não posso fazer com que esse peso fique sobre aquela pessoa, porque ela não tem condições espirituais para segurar, para suportar. Ela pode adoecer, ela pode afastar da igreja e tantas outras coisas. Saul não estava preocupado com o povo, ele justificava e ainda jogava a culpa nos outros. Tem outras ações de Saul de justificativa aí, se você ler toda a história você vai ver. E depois ele deixou com que esse inimigo, pior de todos eu acho, eu não sei qual que é pior aqui, mas os ciúmes dominasse ele. Então, irmãos, para concluir esse estudo, o inimigo chamado eu sou sacerdote quando eu não sou, tirou das mãos de Saul um governo dirigido por Deus. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você agora. Eu já falei um pouquinho lá na frente, mas eu vou falar de novo. Saul continuou sendo rei. Se você for olhar, estudar, ele ficou 40, mas acho que daqui para frente vamos colocar mais uns 30 anos. Vamos colocar mais uns 30 anos para ficar mais fácil. Depois você lê lá e fala: não, pastora, não era 30 não, foi 39, foi 35. Vamos colocar assim para ficar, só para você entender. Aqui vamos supor que tinha uns 3 anos dele. Uns 3 anos, 4 anos de trabalho. Vamos colocar assim. Ele ficou mais 30. Sendo rei. Deus não tirou ele. Sabe por quê? Quem colocou ele lá? Foi o povo. O povo colocou ele lá. Saul continuou sendo rei. Deus respeita. Quando você coloca alguém no lugar que não é para ele estar, Deus respeita. Só que a conta vem. Nós não temos livre-arbítrio? A conta vem. Como eu disse, meu irmão, Deus vai respeitar a mim e a você. O povo escolheu Saul, Deus respeitou a escolha do povo. Deixou o rei lá. Só que Deus não era mais com ele. Deus não estava com ele. Então o reino, né? O tempo que Saul reinou foi Saul e os demônios que o atingiam. Tinha tanto demônio na vida de Saul que ele foi até procurar falar com mortos. Foi procurar feiticeira. Porque Deus não falava com ele. Não adianta, porque Deus não vai falar com uma pessoa que é desobediente, uma pessoa que justifica os seus pecados, uma pessoa que tem ciúmes de quem cresce. Deus não vai. Deus quer ajudar, ele quer falar com essa pessoa como ele sempre falava, por meio de Samuel, mandava recado. Deus estava sempre arrumando um jeito de falar com Saul, mas Saul estava sempre se esquivando. Saul não queria libertação, ele não queria mudança. Ele continuou sendo rei, mas não com Deus com ele. Deus não estava com ele. Ele reinava,
Mas Deus não estava naquele negócio, não. O inimigo chamado justificativo. Também, ó, alguém aí respondeu, 40 anos, é isso aí. Deve ser o Everson, hein? Ou é a Dariane? Quem tem aí ou não, pode ser, não sei quem é que respondeu. É isso mesmo. Ele continuou 40 anos lá. Só que esses 40 anos, Deus não estava com ele, não. Tem noção o que é você estar sendo liderado por um rei que não tem Deus durante 40 anos? Tem noção o que é uma igreja estar sendo liderada por um líder que não está com Deus? Que ele está fazendo tudo segundo o que ele pensa, segundo o que ele acha, como ele pensa? Vocês têm noção o que é isso? O estrago que é feito? Então, irmãos, concluindo, o inimigo chamado Eu Sou tirou das mãos de Saul o governo que era para ser dirigido não por ele, mas o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. O inimigo chamado Justificativa tirou de Saul o perdão e a oportunidade de mudança. Quem justifica não muda, faz de novo. Quem justifica não muda, faz de novo. Quem justifica não recebe perdão do pecado, camufla o pecado e deixa uma brechinha para o diabo atuar. O inimigo chamado ciúmes tirou um grande parceiro de batalha, pois Deus sabia que Saul não ia conseguir sozinho. Por isso Deus colocou Davi lá, para ser inimigo de batalha, para ser amigo da batalha, não inimigo, mas Saul fez dele um inimigo. Mesmo que Davi não foi inimigo de Saul, Davi não foi. Saul ficava brigando ali para ser inimigo de Davi, mas Davi, ó, eu não sou inimigo dele não. Ele que está sendo meu inimigo, porque os ciúmes que está sendo gerado nele não está em mim. Qual inimigo, meu irmão e minha irmã, eu te pergunto hoje, você precisa vencer na sua vida? Eu falei aqui de alguns inimigos, que Saul, eu dei o exemplo de Saul, eu podia falar de muitos outros, mas como nós somos igreja, e também somos família, sabemos que na nossa casa tem essa questão do ciúme, sabemos que no nosso relacionamento tem a questão dos ciúmes, sabemos que na igreja tem essa questão de você não esperar, não ter paciência da pessoa que Deus colocou, fazer do jeito que ela está conseguindo fazer. Às vezes nós não conseguimos esperar, não temos paciência, queremos liderar pela pessoa. Temos uma dificuldade de também, muitas pessoas, eu não tenho essa dificuldade, mas muitas pessoas têm dificuldade de ficar debaixo de liderança, não consegue ver um líder e aí não consegue ficar debaixo daquela liderança, o chefe dela tá ali, ele teve uma história para chefiar aquela área, para chefiar aquele lugar, e a pessoa não entende, ela acha que ele não sabe, que ela faria melhor. Ou então, às vezes não tem paciência de esperar, como Saul não teve paciência de esperar, e logo em seguida Samuel chegou e ele já tinha feito o que não era para ele fazer. Irmãos e irmãs, qual inimigo você precisa vencer na sua vida? Qual inimigo você precisa vencer em você mesmo? Porque Jesus já venceu o diabo lá na cruz. Ele está vencido, ele está derrotado. Agora esse inimigo aí não é Jesus que tem que vencer, não. É eu e você. Os inimigos que nos paralisam, os inimigos que atrapalham o nosso crescimento, não é Jesus que tem que vencer, somos nós. E quando nós vencermos, com certeza, você pode ter certeza, quando nós fizermos como Davi, pequei, Senhor, errei, pequei contra ti, eu não deveria ter feito aquilo, Senhor, eu errei feio. Aí Deus vem e ainda diz que esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Meu irmão e minha irmã, que eu e você possamos ser conhecidos e conhecidas como homens e mulheres que Deus se agrada. Que Deus possa falar assim, como ele falou, que ele queria um rei para ele queria um rei que fosse com ele. Que Deus possa falar que você é um líder com Deus, que eu sou uma pastora com Deus, que você é um pai com Deus, uma mãe, um irmão com Deus. Porque os princípios de Deus estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não se esqueça, o diabo, aquele lá que está em Apocalipse, que está em Gênesis e também está em Apocalipse,
Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. Nós precisamos vencer os inimigos que nos perseguem, que querem nos parar. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. E que eu e você possamos ter inteligência espiritual. Possamos pedir para Deus inteligência espiritual. Isso eu vou orar agora, para que Deus nos dê inteligência espiritual. Para que nós possamos observar e ver onde estão esses inimigos. Para que nós possamos expulsá-los da nossa vida. Tirá-los do nosso caminho. Para que nós possamos ser pessoas melhores. Homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, filhos melhores. Líderes melhores, servos melhores, ovelhas do Senhor melhores, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu vou orar com você agora. Você que deseja ser um líder melhor, você que deseja expulsar esses inimigos da sua vida, você que não quer mais ficar debaixo dessa opressão, que você sabe que esses inimigos têm te perseguido, ou talvez nenhum desses você se identificou, mas tem um outro que você sabe que tem te perseguido. Talvez seja o pecado da mentira, talvez seja o pecado da prostituição, eu não sei. Deus vai te ajudar agora e você vai conseguir se libertar desses inimigos, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos teus filhos e filhas, ó Pai, que estão nesse estudo agora, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor. Deus, eu te agradeço porque o Espírito Santo do Senhor está conosco. Eu te agradeço porque quando o Senhor dá um estudo desse, o Senhor está sinalizando que nós precisamos ser tratados e tratadas. Nós precisamos, ó Pai, entender que o maior inimigo, o Senhor, o diabo, já foi derrotado naquela cruz do Calvário, porque o Senhor já derrotou. Agora nós precisamos derrotar os inimigos que têm nos perseguido em nossa mente, em nossa caminhada, em nosso coração, nossa casa, nossa família. Em nós, ó Pai, em nós. Pai, que o Senhor venha nos ajudar a identificar cada um desses inimigos para que nós possamos ter autoridade para expulsá-lo de nossas vidas e para aprender com o Senhor o caminho da libertação, da cura e o caminho do perdão. Deus, como o Senhor falou, pecado confessado é pecado perdoado. Porém, pecado justificado é pecado camuflado. E quando ele está camuflado, o diabo tem uma brechinha para entrar. Mas nós rejeitamos todo o pecado camuflado na nossa vida. E nós, Senhor, agora vamos responder por tudo que fizermos, ó Pai, para que nós possamos receber o verdadeiro perdão e ter a paz em Cristo para um novo tempo. Deus abençoe a cada um, cada uma. Que o Espírito Santo do Senhor nos ensine a ser pessoas melhores, servos melhores, mães melhores, pais, esposas, pastores, líderes, ó Pai, adoradores do Senhor melhores, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Que Deus possa te abençoar. Que esse estudo possa ter te ajudado. E que você possa, nesse tempo, receber de Deus a paz que você precisa para que você seja quem Deus diz que você é. Homem de Deus, mulher de Deus, homem que ouve a palavra de Deus. Muda a rota se preciso for, para ser chamado e poder ouvir o que Deus falou para Davi. Um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor permaneça sobre você. Amém? Semana que vem estamos aqui de novo, às 19h30, com mais um estudo, aprendendo um pouquinho mais, para que a gente possa servir o Senhor melhor, também nos conhecer melhor, para que a graça de Deus esteja sempre sobre nós. E que nós não venhamos perder nenhuma bênção, nada que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Chegou aí alguns pedidos aí de temas, e a pastora vai continuar estudando aí. Vamos ver, estou pretendendo ficar mais umas 4 terças-feiras, e depois nós vamos aí revezando com os professores de escola dominical. Lembrando aí, professores de escola dominical, você que também deseja estar junto com a gente nesse tempo de aula, pode sinalizar para a pastora. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã. E que a palavra de Deus esteja sobre a sua vida hoje e todo sempre. Deus te abençoe e até terça-feira que vem. Qualquer coisa, chama a pastora aí no privado que a gente conversa sobre dúvidas, ok? Deus te abençoe. Um abraço.